À medida que as pessoas forem entrando. Bom, a nossa primeira matéria do módulo 3 é estrutura das palavras. A gente começou a ver, né, na segunda-feira, começamos a utilizar o nosso módulo 3 na segunda-feira. Mas desde quinta-feira passada que a gente está trabalhando com essa matéria. Né? A gente vem trabalhando com prefixo, sufixo, desinências, né? A gente vem vendo isso. E aí agora, essa matéria ela entra em uma nova etapa. Essa matéria a gente vai começar a ver hoje o processo de formação das palavras. Primeiro, nós vimos as palavras enquanto estrutura, né? A estrutura dela. As palavras são compostas de radical, de vogal temática, de tema, né? De desinência, de prefixo, de sufixo. As palavras são estruturadas desta maneira. Agora, nós vamos aprender o processo de formação dessas palavras. Existem dois processos: processo de derivação e de composição. E aí, nós vamos ver isso hoje. Eu quero que vocês... Só um momento. Quero que vocês observem uma coisa no chat. Eu vou explicando, vou digitando, e aí vocês vão ver se entendem, tá? Então, vamos lá. Eu tenho radical feliz. Eu vou botar em caixa alta para ficar melhor. Eu tenho o radical feliz. Se eu pôr o in nele, eu ponho um prefixo, que é o que vem antes do radical. Se eu ponho felizmente, eu ponho um sufixo. E aí eu ponho depois do radical. Então, infeliz sofre um processo de derivação prefixal, porque eu acrescentei o prefixo antes do radical. Felizmente, sofre um processo de derivação sufixal, porque eu acrescentei o sufixo depois do radical. Tudo bem até aí? Essa matéria a gente já vem vendo desde quinta. Eu preciso só do feedback de vocês para saber se eu posso continuar. Por mim, tudo Deu pra bem. entender Eu já. entendi. Então, tá bom. Eu entendi também. Sufixo é a coisa que vem depois. Então, se eu ponho infelizmente, a palavra sofre uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Ok? Ok. Ok. Então, até agora, nós já vimos 3 tipos de derivação existente no processo de formação de palavras. Nós vimos a derivação prefixal, a derivação sufixal e a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, juntas. Ok? Agora eu tenho a palavra tarde. Se eu falo entardecer, eu acrescentei prefixo e sufixo nela. Vocês concordam? Sim, concordamos. Ótimo. Mas esta palavra, ela sofre uma derivação parassintética. A palavra entardecer, enaltecer, esverdear, anoitecer, elas sofrem derivações parassintéticas. Como assim, professora? Reparem. Eu tenho o radical tarde. Eu acrescentei
o em, só o prefixo. Existe esta palavra em tarde? Não, não existe. Não existe. Não existe. Existe a palavra tardecer? Não, não existe. Não existe. Não? O que vem a ser a derivação parassintética? Quando se acrescenta o prefixo e o sufixo, mas um vai depender do outro. Reparem na palavra felizmente, infelizmente, infeliz. Elas existem. A palavra feliz, eu posso acrescentar só o prefixo, infeliz, que a palavra vai existir. A palavra feliz, eu posso acrescentar só o sufixo, o mente, felizmente, que a palavra vai existir. Então, aí ocorre o processo de derivação prefixal e sufixal. Quando eu tenho os dois ao mesmo tempo na palavra feliz, infelizmente, a palavra sofre derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Agora, isso não ocorre com a palavra tarde. Por quê? Porque não existe a palavra tarde só com o prefixo, em tarde. E nem existe a palavra tarde só com o sufixo, tardecer. Eu preciso do prefixo e do sufixo para a palavra ter sentido. Então, quando acontece essa necessidade do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo, é chamada de derivação parassintética. Entenderam? Sim, sim. Então, nós temos outros exemplos. Nós temos a palavra anoitecer. Anoitecer vem de noite. O radical dessa palavra é noite. Não existe a noite e nem existe anoitecer. E nem existe anoitecer. Eu preciso do prefixo, eu vou pôr separado para vocês perceberem. Eu preciso do prefixo e do sufixo para a palavra anoitecer ter sentido. Aí ocorre a derivação parassintética. Derivação parassintética é quando se faz necessário o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo para formar a palavra. Não copiem nada agora, porque eu vou apresentar uma página que vocês colocarão no caderno de vocês. Entenderam? Sim, entendemos alto e claro. Mais ou menos, mas tudo bem. Mais ou menos, mais ou menos. Mas esse é o princípio da nossa matéria, né? Do processo de formação de palavras. Nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com o processo de derivação, né? Palavra derivada. Parte de uma palavra primitiva, com o seu radical, com a sua base, acrescenta prefixo ou sufixo, ou então os dois ao mesmo tempo, para se formar novas palavras. Esse é o processo de derivação. Agora, nós vamos conhecer o processo de composição. Só existem esses dois processos. Derivação de deriva e composição de composta. Isso aí é algo bem óbvio, né? Então, calma, estou ficando engasgada. Quero muito que vocês entendam. Quando eu digo para vocês passatempo. Para se formar a palavra passatempo, eu utilizei quantas palavras? Duas? Exato. Eu utilizei passa. Onde que é o sinal de mais aqui, gente? Acho que é aqui. Passa
mais tempo. Correto? Tudo bem até aí? Sim, sim. Ótimo. Foi perdido algum membro? Foi tirado algum membro de uma das palavras? Não. Não. Iago, agora não. Eu estou aqui, não estou usando livro nenhum. Calma. É explicação de matéria. Não foi perdido membro nenhum. Então, aí aconteceu a composição por justaposição. Composição por justaposição é quando eu junto as palavras e não perco membro nenhum. Outro exemplo. Girassol. Para se formar a palavra girassol, a gente utilizou a palavra gira mais sol. A única coisa que aconteceu na palavra girassol foi o acréscimo do S, porque nós aprendemos na língua portuguesa que o S, quando sozinho vem entre duas vogais, ele possui o som de Z. Casa, maisena, ok? Foi? Ok. Então, a única coisa que aconteceu na palavra girassol foi o acréscimo do S. Mas perdeu-se algum membro? Não. Não, não. Outra palavra agora com hífen. Pé, de, moleque. Reparem, ela só tem hífen. Eu não estou trabalhando o hífen ainda. Eu só estou mostrando as palavras compostas por justaposição. Justaposição, uma ao lado da outra. Não se perde membro nenhum. Palavras compostas por justaposição são aquelas que a gente não perde membro. São aquelas que, ao ser juntas, ao se compor, não perde membro nenhum. Então, aqui nós já temos 3 exemplos. Nós já temos passatempo, já temos girassol e já temos pé de moleque. Exemplos simples que vocês todos conhecem, trabalham. Fora outros exemplos que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são exemplos de palavras compostas por justaposição. Couve-flor, beija-flor, enfim, são palavras que a gente utiliza diariamente. E vocês reparem, são substantivos compostos, mas são compostos por justaposição, porque não se perdeu membro nenhum. Foi? Foi, foi. Graças a Deus. Agora deixa eu ver o outro. Vou pegar um exemplo aqui, porque eu estou péssima de cabeça. Vou pegar aqui. Agora, deixa eu botar um agora aqui, né? Para não ficar tudo junto. Agora, se eu mostro para vocês o substantivo composto pernalta. Como é que esse substantivo foi formado? Com quantas palavras? 2. 2. Mas quais seriam elas? Perna alta. Opa! Perna mais alta. O que aconteceu? Nós temos os 2 As na palavra? A gente não. Tivemos que eliminar um, não é verdade? Para formar a palavra? Sim, sim. Senão ficaria a perna alta. Exatamente. Então, para ficar pernalta, para ficar em uma coisa só, nós utilizamos a composição por aglutinação. Aglutinar é perder, eliminar. Então, o que aconteceu aqui? Nós eliminamos um membro de uma palavra para poder formar outra palavra. Quando a gente fala
Aguardente é uma palavra que é toda junta. É um substantivo composto. Aguardente. No entanto, para se formar esta palavra, eu utilizei duas. Água mais ardente. O que aconteceu? Eu eliminei um membro. Eu tirei uma letra para se formar uma nova palavra. Composição. São duas. Justaposição, as palavras não perdem membro. Aglutinação, as palavras perdem. Ok? Sim, deu para entender. Ok, Essas vai entender. básicas. Essas são as básicas, tá? Aí agora, a gente vai voltar. Eu não quero que ninguém copie nada agora, tá? Porque eu vou disponibilizar uma página para que vocês copiem no caderno de vocês. Eu quero só que vocês prestem atenção nas explicações, porque como a gente já está longe, então a atenção agora é fundamental, tá? Até porque é uma matéria nova de terceiro bimestre. Então tem que prestar atenção. Aí agora nós iremos conhecer as coisas que complicam, né, a vida do cidadão brasileiro, porque x mais x é igual a 2x, mas na prova nunca cai assim, né? Sempre cai a soma dos quadrados do cateto, é igual a soma da hipotenusa, tem um negócio assim, não tem? Então, tudo fica mais complicado. Então, vamos lá. Existem dois tipos de derivação. Especiais, vamos dizer assim, tá? Existem dois tipos. Eu tenho a derivação regressiva. É muito simples. O nome só fica difícil, mas é muito simples. O nome já diz, regressiva. Quando você regride, você volta, né? Certo. Regredir é sinônimo de voltar. Série nova, mas enfim, vai tentando, tá? Então, prestem atenção nas palavras derivadas que eu vou mostrar. Eu tenho a palavra, palavras simples, tá? Falar. E aí eu tenho fala. Eu tenho a palavra gritar. E aí eu tenho grita. E tenho a palavra correr. E aí eu tenho corre. Reparem. As palavras normais, né, vamos dizer assim, são as palavras que estão completas, terminadas com R. Agora, as palavras que vêm depois, fala, grita e corre, são palavras de derivações regressivas. Ou seja, são palavras que saíram, exemplo, fala. Fala vem de qual palavra? Do verbo falar. Grita vem de qual palavra? Do verbo gritar. Corre vem de qual palavra? Do verbo correr. Então, reparem, as palavras derivadas ficaram menores do que as palavras originais. Isso acontece com os verbos, tá? Os verbos com as terminações AR, ER, tá? Então, até mesmo com IR também. Mas isso acontece somente, a derivação regressiva acontece somente com os verbos. Então, partir, parto, né? Regredir, regrido. Então, estas palavras são palavras de derivações regressivas. Por quê? Porque elas partem de uma palavra que, de maneira escrita, é maior do que elas. Elas ficam menores. Então, quando isso acontece com os verbos, a gente tem a derivação regressiva. Ok? Agora, se eu digo para vocês assim, a palavra jantar. Jantar é um verbo, correto?
Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, eles jantam. Ok? Jantar, do jeito que eu estou pondo aqui, trata-se de um verbo. Agora, se eu digo o jantar está na mesa. Carlos, nessa frase, a palavra jantar está como verbo? Não. Não. Que nós aprendemos lá no 7º ano, sei lá, vocês aprenderam que quando a gente coloca um artigo definido, né, ou indefinido antes do verbo, esta palavra se torna-se um substantivo naquele momento. Mata o verbo, basicamente. Aprendemos isso, né? Então, isso aqui que aconteceu com a palavra jantar é chamado de derivação imprópria. Por quê? Naquele momento, a palavra jantar ganhou uma nova classe gramatical. Não é a sua classe gramatical original, mas ela foi usada naquele momento como outra classe gramatical, no caso de substantivo. Então, essas duas derivações, por isso que eu digo que elas são especiais, né? Por isso que é importante a gente aprender os casos principais primeiro, para depois a gente ir para esses casos específicos. Por quê? Porque senão não vai conseguir aprender nada. Então, a gente hoje vai copiar a matéria. Processo de formação de palavras. Existem dois: processo de derivação e de composição. Ponto. A partir daí, virá os tópicos, os subtítulos de cada um. Nos processos de derivação, temos derivação prefixal, quando acontece o acréscimo do prefixo antes do radical. Derivação sufixal, quando acontece o acréscimo do sufixo depois do radical. Derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Derivação parassintética, quando precisa do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo para a palavra ter sentido. E aí nós partimos para as derivações especiais, que são a derivação regressiva, quando o verbo fica menor, quando o verbo perde um membro, perde uma parte da sua formação. Nós temos a derivação imprópria, quando a palavra possui uma outra classe gramatical naquele momento. Então, nós vimos tudo isso. E a composição. Composição por justa posição, quando se forma o substantivo e não perde membro nenhum. E composição por aglutinação, quando se forma o substantivo, porém se perde membros. Ok? Então, vamos lá. Peguem seus cadernos. Coloquem a data de hoje. Coloquem terceiro bimestre, né? E a matéria é processo de formação de palavras. Esse é o título da matéria de hoje, tá bom? Vou apresentar a página agora para vocês e preciso que vocês copiem tudo. Ok? Todos estão vendo? Sim, Sim. sim. Podem copiar, por favor. Depois de processo de formação de palavras, pulem uma linha parágrafo. Iago, eu te garanto que se tivesse em sala de aula seria muito maior. Aqui está até resumido.
Vocês copiarão até imprópria, tá? Por favor. Professora, é para copiar até onde?
estão terminando? Ô, professora, eu tô em justa posição. Tem que ir até onde? Eu tô em Derivação. Até onde? imprópria. Ah, tá, obrigado. Deus! Professora, não pode nem falar tudo, senão acaba que vai estar copiado. Eliana Caldas, amo. Tá escrito ali do lado. Verdade. Acabei, Tatiana. Ótimo. São 8h56. Eu já anotei o nome das pessoas que estão aqui. A Maria Eduarda que aparece aqui é Maria Eduarda Perestrelo, não é isso? Porque a Eduarda Fontes é Maria Eduarda Fontes. E a Duda Silva hoje não está aqui. Tá, é só para eu saber porque eu anotei o nome. Tá bem, tá joia. À medida que forem acabando, podem ir saindo e a gente retorna 9h20, tá bom?
porque já vai dar 9 horas. Vai 8h57 agora. vai ser redação mesmo ou vai botar para português também? Eu vou passar o dever de casa de português, mas é no livro, aí eu anoto na aula de redação, tá bem? Ok. Então tá bom. Eu sei, Joana. Não, eu pus todo mundo que tá. Todo mundo que apareceu no chat, eu pus, tá bom. Pode sair, a gente retorna 9h20, tá? Não. É porque você, infelizmente, chegou atrasado, mas não é não, eu expliquei antes. Tá bom? Não, Joana, eu anotei, pode deixar. Beijo. Até daqui a pouco, tá? Tchau, professora. Tá, meu amor, até daqui a pouco. Eu vou parar de Tchau, gravar a aula. professor.